Amém. A paz do Senhor para a igreja. A paz, meus queridos que estão aí na live. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Convido os irmãos para abrirmos em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Amém? É um versículo bastante conhecido, mas que Deus ardeu no meu coração para trazer novamente essa palavra. Amém? Vamos lá. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Eu dei como tema essa ministração como ferida na alma, ou dor na alma. Ferida na alma e dor na alma, a gente não consegue ver. Não consegue identificar se você não falar que a sua alma, que o seu coração está doendo. A gente tem costume de falar que, meu coração está doendo, né? Coração não sente dor. Na verdade, é a sua alma que está angustiada, é a sua alma que está aflita. Mas se você não falar, não confessar que sua alma está aflita, não tem como você ser curado. Porque quando você está sentindo uma dor no pé, uma dor de cabeça, uma dor na coluna, tem como diagnosticar o que você tem e tem como você dar um remedinho. O médico vai passar um remedinho para você. Mas dor na alma, você tem que falar. Falar aquilo que está te afligindo. E muitas vezes o casamento não é pleno, a família não é plena, porque existem angústias, dores na alma que não foram confessadas, ou seja, que não foi conversado com seu esposo, não foi conversado com a sua esposa, não foi conversado com os seus filhos, e isso traz dores na alma, ferida na alma. E aqui eu vou citar alguns exemplos que trazem dores na alma. Primeiro exemplo, a perda. Quando nós perdemos alguém muito querido, isso causa dor na nossa alma. Perda por morte, ou perda porque a pessoa te traiu, se afastou de você, né? Perda da mãe, perda do pai, perda do cônjuge, perda de alguém muito especial, um mentor, alguém que você sente muita falta. Muitas vezes você sente essa angústia, essa dor porque perdeu alguém. Mas perda faz parte da nossa vida. Amém? Ninguém vai viver para sempre. Ninguém vai continuar fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas amizades para sempre. Muitas vezes você perde alguém muito querido, muito próximo. E você sofre com essa dor. Talvez você sofre porque você nunca disse que amava essa pessoa. E aí você se arrepende porque você nunca falou. Talvez você podia fazer mais por essa pessoa e não fez. Então, por isso que há essa dor na sua família, no seu peito. Porque muitas das vezes a gente sente essa dor pela perda, porque poderíamos fazer mais por essa pessoa e nós não fizemos. Mas isso também precisa ser confessado. Isso também precisa ser falado, porque o diabo ele utiliza isso para nos amedrontar, para trazer dor na nossa alma. Amém? Nós temos que entender que essas perdas são necessárias para o nosso crescimento. Para o crescimento da família é necessário, às vezes, muitas perdas para o nosso crescimento. Outra coisa que me traz à memória também, que traz muita angústia, muita dor, são traumas. Traumas que vivemos na nossa infância, na nossa adolescência e a nossa juventude também, quem é mais velho um pouquinho, né? Traumas que trazem dor, ou seja, traumas que faz a gente sofrer, traumas que traz angústias para a nossa alma. Por quê? Porque muitos traumas muitos traumas vêm e volta na nossa memória. Mas eu digo para vocês, traga à memória só aquilo que traz esperança para a nossa vida. Porque se a gente for trazer à memória aquilo que nos traz angústia, vai catucar aquela ferida que estava lá escondida na sua alma.
Mas é difícil você não trazer à memória as dores da sua alma, porque ela está lá, ela não foi cicatrizada ainda. A dor está lá, o trauma está lá, porque você não confessou. Porque a palavra, nós lemos aqui que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aqueles que a confessam e deixa alcança misericórdia. E o diabo, ele utiliza esses traumas na nossa vida para nos paralisar. É uma legalidade que você tem na sua mente, no seu interior, que o diabo, ele utiliza, porque ele sabe, ele te conhece desde que você nasceu, ele sabe o que você passou, quais os traumas que você viveu quando você era criança, quando você era adolescente. Traumas de separação, de divórcio, traumas de abuso sexual, traumas de aborto que você fez quando você não conhecia Jesus. Isso traz dor na tua alma. Mas é preciso você confessar essas feridas, essas dores, essas angústias na tua vida. Porque senão, volta e meia, ela vai voltar. Aí nós falamos assim, nós pensamos assim, mas pastor, eu aceitei Jesus, eu sou uma nova criatura. A palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Sim, você é a nova criatura. Você quando você aceita Jesus, você ganhou a salvação, a vida eterna. Mas vida plena em Deus, você precisa confessar aquilo que te machuca. E muitas vezes nós colocamos ferida na nossa alma por achismo. Porque achamos que a pessoa está pensando algo de nós, ou achamos que o que estão pensando de nós. Não interessa. Se você acha que alguém está pensando algo de você, você tem que ir lá nessa pessoa e perguntar, tá tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? Você precisa conversar com essa pessoa, porque senão essa legalidade, essa ferida, essa angústia, essa tristeza, vai virar uma ferida na alma. Se você não procurar essa pessoa e perguntar o que está acontecendo. Às vezes a gente tem medo de fazer essa pergunta para os nossos, pela nossa família. Às vezes a gente tem coragem até de falar para pessoas de fora, mas não temos coragem de falar para alguém da nossa casa, da nossa família. Porque eu não vou perguntar não, deixa para lá. Você não pergunta alguém de fora? Se tem algo contra você, você não pergunta? Muitas vezes você nem pergunta para alguém de fora, você guarda para você. E isso vai remoendo e causando ferida na sua alma. Então a palavra de Deus diz que trazemos à memória somente aquilo que traz esperança. Mas às vezes é necessário você trazer a memória e trazer para confessar, para você se libertar desses traumas. Tem traumas, irmãos, que é tão forte, criou uma ferida tão grande na tua alma, que você precisa de ajuda. Ajuda médica, psicológica e ajuda espiritual. Então, nós lemos aqui que precisamos confessar e deixar. Mas tem traumas que você precisa, porque fizeram tão mal à sua alma, tão mal à sua vida, que é preciso você pedir ajuda especializada. Um psicólogo, um terapeuta, um analista. Não importa quem você tem que procurar, você precisa procurar uma ajuda médica, amém? Você precisa procurar o seu pastor, a sua pastora, o seu discipulador, para você confessar, para você conversar sobre esse trauma. Na hora vai trazer muita dor, na hora vai ser angustiante, mas quando você conversar sobre esse assunto, eu te garanto que vai sair um peso em cima de você. Vai sair aquilo que estava te aprisionando o teu coração. Você será liberta e viverá uma vida plena em Deus. Amém? Outra coisa que causa dor também
ferida na nossa alma é a falta de perdão. A falta de perdão. Nós somos seres humanos, nós somos falhos. E muitas vezes nós não somos tolerantes com as pessoas, porque elas falharam, a gente vira a cara, não quer saber mais, a gente fica com raiva dessa pessoa, né? A gente não quer nem ver. Jesus não nos perdoa? Pela misericórdia dele, ele também não nos perdoa? E por que você não perdoa seu irmão? A palavra de Deus diz em Marcos 11 que se você não perdoar, o Senhor também não vai te perdoar. Quando você traz uma oferta no altar e você se lembrar que tem alguém que está chateado com você, você tem que deixar a oferta no altar e ir lá pedir perdão. Mas pastora, é a pessoa que está errada. Mas a palavra que diz, você precisa ir lá nessa pessoa e pedir perdão. A culpa não é sua. Mas se você está com o coração angustiado porque aquela pessoa está pensando mal de você, ou porque ela está chateada com você, você tem que ir lá pedir perdão. Mas pastora, sou eu que estou chateada com ela. Você tem que ir lá pedir perdão. A palavra de Deus também diz que as nossas orações não são ouvidas se a gente tiver mágoa com o nosso irmão. É muito forte isso, irmãos. Não adianta você orar, eu subir monte, descer monte, não adianta. Mas se você tiver alguma mágoa com o seu irmão, a sua oração não vai ser ouvida. Então não adianta você pedir aquilo que você tanto deseja, mas se você tiver mágoa com o seu irmão, a oração não vai ser ouvida. Diz a palavra do Senhor. Então é preciso você confessar e deixar. O perdão é uma das coisas mais libertadoras de sua alma. O perdão liberta. E liberta automaticamente. Se você liberar perdão, se você ir lá com a pessoa e liberar perdão, mesmo que ela não te perdoe, mas você pediu perdão, você... algo em você acontece tremendo, sobrenatural. Aquela dor, aquela angústia, ela desaparece instantaneamente. Eu digo isso com experiência própria. Não interessa se ela vai te perdoar ou não, você que tem que decidir perdoar. É você. Não importa se ela vai perdoar ou não, é você que tem que pedir perdão, é você que tem que tomar essa decisão. E perdoar é uma questão de decisão, não é sentimento, irmão. Se você esperar você ter sentimento, né, por essa pessoa que te magoou, você não vai perdoar nunca, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. Você tem que decidir perdoar. A falta de perdão é como um câncer que te corrói. Vai pegando os órgãos do seu corpo, e quando você vê, você está falecendo, você está morrendo, porque a ferida na alma, se ela não for cuidada, se ela não for cicatrizada, você morre espiritualmente e morre fisicamente. Quantos casos nós vemos aí de depressão? A dor na alma, a ferida na alma traz depressão. E a depressão leva ao suicídio. Olha que forte, irmãos. Muitos homens, muitas mulheres de Deus, muitos pastores chegaram à depressão porque não confessaram aquilo que estava dentro da sua alma. Aquilo que estava amargurando, aquilo que estava ferindo. Preciso confessar e deixar para você alcançar a misericórdia do Senhor. Precisamos colocar esse câncer para fora. Precisamos colocar para fora e sermos curados e transformados em Cristo. Outra coisa que também causa muita dor na nossa alma é o pecado. Se você é uma nova criatura, se você teve encontro com Jesus, se o Espírito Santo habita em você, quando você peca, irmãos, é uma
dor na alma, é uma angústia na alma que não tem como nem expressar essa dor. Porque o Espírito Santo, ele arde no teu coração. Você fica incomodado. Você precisa, então, confessar o seu pecado, para que essa dor, essa angústia saia de você. Porque é um sentimento como se o Espírito Santo não estivesse mais em você. É como se o Espírito Santo não ouvisse mais a sua voz. Porque o diabo, ele é acusador. Então, o pecado que você oculta, que você esconde, é uma dor na alma, mas que o diabo sabe. Que essa dor está lá. O pecado está lá. Então, o que ele faz? Ele te lembra, ele te acusa, porque o diabo está aí para nos acusar, e ele arruma alguma coisa, ele sempre vai te observar 24 horas para te acusar, para te apontar. Então, se você tiver um pecado escondido, se você não trazer a luz, o que vai acontecer? O diabo vai ter legalidade sobre a tua vida. Amém? E a palavra de Deus diz em 1 João 1,9, diz assim: se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Irmão, é simples. Eu sei que é muito difícil, muitas vezes é difícil, mas a palavra de Deus é simples para você aplicar na tua vida. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É muito maravilhoso, gente, a palavra do Senhor. É simples. Basta confessar. Se você está vivendo em pecado, se você está vivendo uma tentação também, confessa. Talvez você esteja vivendo uma tentação no seu casamento. E seu casamento não está pleno, não está harmonioso, porque há algo que precisa ser confessado. Coisas que você viveu no passado, que o seu marido não sabe, sua esposa não sabe, seus filhos não sabem, mas é necessário confessar, é necessário falar. E se você não falar, isso vai te atormentar por muitos e muito tempo. Então, irmãos, é preciso você ter coragem para confessar. Vamos ler mais uma vez o versículo inicial. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aos que a confessam e deixam alcançarão misericórdia. Então é preciso confessar e deixar. Muitas pessoas confessam, mas não deixam. É preciso confessar e deixar. E aí você vai alcançar misericórdia. Às vezes a gente está vivendo, a gente faz de tudo, a gente corre atrás, a gente faz muitas coisas pela nossa família, sobe monte, desce monte, vem na campanha, mas nada acontece na nossa família. Por quê? Porque você precisa trazer à luz aquilo que está escondido, para você alcançar a misericórdia do Senhor. Mas existem 3 barreiras. Diga comigo, 3 barreiras que impede de você trazer para a luz. 3 barreiras que impedem de você trazer para a luz. O medo, o orgulho e a vergonha. Medo, orgulho e a vergonha. Talvez você não confessa, você não traz para a luz porque você tem medo, você tem orgulho e você tem vergonha. Mas a palavra de Deus diz que, em 1 Pedro 5,7, diz que Deus não nos deu um espírito de temor, mas sim de fortaleza. Então, quando nós aceitamos ao Senhor, Deus nos dá um espírito de fortaleza e não de medo. Então, você já tem um espírito de fortaleza, você já tem um espírito de fortaleza. Então, por que você teme? Por que você tem medo? Então, para você alcançar a misericórdia do Senhor, você precisa romper essa barreira do medo e confessar diante do Senhor e diante dos homens também.
Vamos ler aqui mais uma vez, aqui em Tiago 5. Deixa eu ver aqui, Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficiência, a súplica do justo. Irmãos, você precisa confessar. A palavra de Deus nos ensina mais uma vez que precisamos confessar diante dos homens para sermos curados. Os nossos erros, as nossas culpas, as nossas falhas. Precisamos confessar para alcançar a misericórdia do Senhor. Talvez você também não confessa porque você tem orgulho. Você é uma pessoa orgulhosa. Você fala, não, ela que tem que pedir perdão. Não. Ele que tem que me pedir perdão. Ah, não. Eu sou pastora, eu vou pedir perdão a uma ovelha? Não, a ovelha tem que pedir perdão a mim. Orgulho, irmão, orgulho. Quase que Naamã não ia ser curado por causa do orgulho dele. Glória a Deus que ele tinha alguém do lado dele que ajudou ele a convencer ele a mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Quase que o orgulho dele não trouxe ele a cura e o milagre na vida dele. Irmão, o teu orgulho pode fechar as portas do céu para a tua vida. Pode fechar a porta do milagre na sua vida. Então pare de ser orgulhosa, pare de ser orgulhoso e confessa em nome de Jesus para você alcançar a misericórdia do Senhor e ser um crente pleno em Deus. Oh, aleluia. E a vergonha, irmãos. Dá vergonha realmente confessar algo que a gente fez ou algo que fizeram conosco. Porque às vezes a gente confessa algo que fizeram conosco. Às vezes a gente não tem culpa de nada, mas aquilo trouxe dor para a nossa alma. Nós temos que confessar também aquilo que trouxe dor para a nossa alma. Talvez você não teve culpa de nada. Mas quando você não confessa, o diabo coloca culpa em você. Coloca culpa. Não, você que foi o culpado. Você é a culpada. Fizeram isso com você porque você fez isso e aquilo. Então, quando você não traz a luz, o diabo utiliza isso para você se sentir culpado. Não tenha vergonha, não tenha medo. É difícil? É. Mas não tenha medo, porque isso vai trazer uma nova vida para você quando você confessar. Não tenha medo. Rompa essas 3 barreiras: o medo e o orgulho e a vergonha. Nós conhecemos uma mulher que ela poderia sofrer dores na alma e morrer sem salvação. A história dela não seria mudada, mas nós conhecemos essa mulher, a mulher samaritana, quando ela teve um encontro com Jesus. Ela poderia ter simplesmente um encontro com Jesus e mentir para Jesus, né, inventar história, mas ela rompeu o medo, ela rompeu o orgulho e ela rompeu a vergonha. Ela era samaritana. Samaritana não falava com os judeus, mas ela rompeu a barreira do preconceito, a barreira do medo, a barreira do orgulho. Né? Que os samaritanos tinham orgulho de ser samaritano. Não, vou falar com o judeu, não. Mas ela teve um encontro com Jesus. E quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, nós quebramos esta barreira. A barreira do medo, do orgulho e da vergonha, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gostaria que vocês ficassem de pé. Oh, aleluia. O Senhor está te vendo nesta noite. E Ele visita o teu coração. Ele quer visitar o teu coração. E aquilo que te traz dor na tua ferida. Talvez você não se lembre agora, mas o Senhor vai trazer você, neste instante, a tua memória, aquilo que te causa dor. Para trazer a luz. Para trazer a luz, para você confessar diante dos homens, de você ser totalmente curado e liberto das suas angústias, das suas feridas, em nome de Jesus.
essa palavra identificou com você e você viu que você precisa urgentemente de confessar, procure o seu discipulador, procure a sua discipuladora, procure o seu pastor, a sua pastora, uma mulher de oração, a sua amiga de oração. Tem que ser alguém justo, porque a palavra diz que a oração do justo, ele faz muito os seus efeitos. Então que você coloque a mão no coração e vamos orar. Ô Pai querido, Pai, aqui estão seus filhos, ó Deus, que precisam, Pai querido, de confessar as suas culpas, os seus erros, ó Deus, confessar diante de Ti e diante dos homens, Senhor. Confessar e deixar, ó Deus. Muitas vezes eles se perguntam por que eu não prospero. Mas hoje, Senhor, eles receberam de Ti, Senhor, a resposta. E a partir de hoje, Senhor, eles vão entender, vão jogar por terra todo medo, todo orgulho e toda vergonha, e vão romper essas barreiras e vão confessar diante de Ti e diante dos homens, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor venha dar coragem, Senhor, a cada um deles, ó Deus amado. E eu creio, Senhor, que será libertador para a vida deles, Senhor. Ó Deus, porque a Tua palavra nos garante, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, toma cada um deles em Tuas mãos. E no momento certo, Senhor, o Senhor vai dar oportunidade, Senhor, para eles confessar e deixar diante de Ti todas as suas transgressões. Em nome de Jesus. Amém e amém. E as palmas louve ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.